Estou apaixonado ou apaixonada por Deus, acima de qualquer coisa, inclusive acima do ministério para o qual Ele tem me chamado. Tenho me alegrado em estar em comunhão com a palavra, meditando na palavra, me tornando íntimo de Deus por meio da palavra, por meio da oração. Tenho adorado ao Pai como Ele quer, adorado em espírito e em verdade. Tenho me enchido de alegria, porque Deus sempre tem renovado minha visão dEle. E estou descobrindo a cada novo dia novas áreas onde Deus me convida a crescer, renovando minha visão dEle e do seu reino. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a este Café com Palavra. Queremos começar neste tempo uma nova sequência de temas falando de amar a Deus, intimidade na nossa relação com Deus, um Deus que nos convida a um romance sagrado com Ele. Sou Ilaiane Schiller, missionária CEPAL, e junto com Daniel Vargas coordeno os ministérios Homens Mentores, Mulheres Mentoras. Mateus 22, 37, Jesus diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Como Jesus resume em amar a Ele, dizendo amar a Deus, e amar a Deus não de qualquer forma, mas de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Então, o grande mandamento se expressa nesse relacionamento de amor com Deus. Facilmente trabalhamos mais para Deus do que não nos relacionamos com Ele em intimidade, intencionalmente buscando sua presença. Vamos conversar um pouco mais. Você recebeu no convite e nas redes sociais nossa indicação de algumas perguntas pelas quais você foi convidado a caminhar, olhando para si e já refletindo. Nós temos uma cultura de discipulado, tarefas prévias, que você possa chegar a esse tempo já tendo ouvido Deus e podendo refletir a partir do que você está ouvindo, de Deus para a sua vida, e então aqui juntos caminharmos olhando a palavra e o que ela diz. Nossa relação com Deus é um convite de Deus, é um romance sagrado. No meio dessa correria de ministério e principalmente nesse tempo onde estamos muito online, estamos com uma agenda muitas vezes sobrecarregada, precisamos de novo aprender a ouvir uma voz em nosso interior. Precisamos de novo ouvir uma voz dizendo: está faltando algo. Me surpreendeu ontem quando, de repente, em uma conversa, eu fui assaltada por um pensamento. Onde começou tudo isso? Por que eu estou com essa agenda ministerial? Por que eu estou realizando tantas coisas ministerialmente? De onde veio isso? O que me motiva? E então parei para me aquietar. E esse me aquietar me conectou comigo mesma e me conectou também com Deus. E de novo eu pude me reconectar com a visão que Deus deu. Esta visão é a visão que de novo me impulsiona a realizar. Facilmente eu tenho a tendência de me encorajar, de me empolgar, de me entusiasmar com os resultados do que eu estou fazendo. E esses resultados é que se tornam os motivos de eu estar realizando o que eu estou realizando ministerialmente. E foi muito linda a experiência quando ontem, de novo, tirei os olhos dos resultados, tirei os olhos do que eu estava fazendo
E me voltei de novo a me conectar com esta voz que de novo diz: a quem enviarei? E eu uma vez disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É esta voz que justifica o que eu estou fazendo, não os resultados que justificam o que eu estou fazendo. Estou falando de um primeiro momento, não estou desconsiderando resultados, mas estou falando desta intimidade com Deus, que muitas vezes a correria abafa. Esta voz, que é a tirania do urgente, que nossa agenda ministerial, ela abafa. Este exterior que oprime e abafa esta vida interior. Todo o nosso ministério precisa ser resultado desta vida interior. E nesta vida interior está esta voz, essa sede, essa fome, esse desejo que uma vez nos levou a nos conectar com Deus. E que Deus então neste momento começa a falar conosco e a justificar o que Ele está caminhando. Nós queremos caminhar nestes próximos dias, olhando algumas áreas da relação com Deus que nós podemos crescer. Primeira área que estamos olhando hoje, estamos compartilhando hoje, é sermos apaixonados por Deus, crescendo em sua intimidade com eles. E queremos caminhar um pouco nessa área. Segunda área que queremos crescer na nossa relação com Deus é sermos bíblicos em sua visão do reino de Deus. A visão que temos de Deus implica a visão que temos do seu reino e de como o Kyrios, Jesus, Senhor de nossa vida, se expressa em nossa vida, se expressa em nossos relacionamentos, se expressa em nossa igreja. A igreja é uma expressão do reino de Deus, apesar de que o reino de Deus é maior do que a própria igreja de Jesus Cristo. Terceira, como nós precisamos crescer na nossa relação com Deus, em nossa identidade, nosso chamado identidade de ser filhos de Deus e como filhos e filhas amadas de Deus, servi-lo. Quarta área que queremos olhar e crescer na nosso café com palavra é olhar a nossa relação com Deus, discernimento e obediência à própria vontade de Deus. E a quinta área na relação de Deus que queremos olhar é enchendo-nos de Deus, enchendo-nos do Espírito Santo. Então, bem-vindo a esse novo início de sequência de tema, nessa nova jornada aí de Café com Palavra. Você que é pastor, pastora, líder, que está caminhando conosco, nossa oração é que você nos acompanhe e que numa cultura de discipulado você esteja atento às tarefas prévias, às perguntas, às reflexões que precisa fazer e aquilo que vamos postando nos comentários como observações e perguntas que queremos convidar você a dar seguimento a essa nossa conversa no Café com Palavra. Bem, na nossa caminhada, então, estamos vendo que na nossa correria, tudo isso que falamos de crescer na relação com Deus, muitas vezes vai se perdendo porque o nosso tempo está tão ocupado em produzirmos, estamos tão focados na vida exterior que nos desconectamos dessa vida interior. E nós entendemos o que Provérbios também quer nos dizer, 4:23, de todas as coisas, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Do seu coração depende toda a sua vida. Então, perder o coração é perder tudo. E nós temos hoje muitos homens, muitas mulheres em nosso dia, não só por causa de depressão, ou de dores, ou de situações, mas por causa dessa tirania do urgente, vivendo apenas para sobreviver, inquietos, cansados, vulneráveis, perguntando, mas de repente, por que eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo? Minha experiência, lembra que eu contei de ontem? Por que eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo? E quando nós nos desconectamos da visão, preste bem atenção, nos desconectamos dessa voz de Deus que diz a quem enviarei, e que um dia nós respondemos, eis-nos aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Esta voz que me dá sentido e direção de ministério. Quando eu me desconecto com essa voz, eu começo a ganhar um sentido de obrigação e não mais de paixão no ministério.
Então, quando eu me desconecto dessa voz, me desconecto dessa vida interior, eu começo a viver também a partir da minha própria força e querendo sempre mais ter resultado para me energizar, para renovar uma paixão, quando a minha paixão precisa ser renovada por Deus. Porque Ele é quem compartilha o seu coração comigo, a sua paixão ministerial comigo, e onde Ele quer que eu o sirva. Então, o quanto é importante nós sempre de novo ouvirmos dentro de nós e nos conectarmos e entendermos quem nós somos de verdade e quem Deus, e com isso como filhos amados, aonde Deus nos chama a servir. Então, nós vivemos numa fonte de responsabilidade, somente de obrigações. Quando nos desconectamos dessa voz que é a origem da nossa paixão, que é a origem do nosso servir. Então eu preciso viver isso. Não nos conectamos com a fonte do nosso desejo que diz, eu quero fazer isso. E ficamos no, eu preciso fazer isso. E quando eu estou conectada com a fonte do desejo, eu quero fazer isso, de novo sempre eu ganho um novo impulsionamento, que não depende dos resultados, mas depende de ouvir essa voz que me envia e que me chama. Então, se no meu tempo eu fico só olhando para o exterior, 5 passos para isso, 10 regras para conseguir isso, 7 hábitos... Eu preciso, meu exterior precisa ser resultado de uma realidade interior. Se eu quero podar minha vida no exterior, se eu quero simplificar minha agenda, isso precisa ser uma realidade aqui dentro primeiro. Eu primeiro preciso ter os valores de uma vida simples aqui dentro. Eu primeiro preciso me conectar com essa voz aqui, minha vida interior, com esse chamado de Deus para mim, porque este chamado vai dizer onde é a vida. E eu preciso podar minha agenda identificando onde é a vida, porque onde é a vida é onde vai frutificar. Onde é a vida, mais vida em meu ministério. Então, eu preciso me conectar com esta vida interior e não só focar na vida exterior. A vida exterior precisa ser resultado desta vida interior. Então, muitas vezes, nós substituímos a nossa comunhão com Deus por atividades para Deus. E se nós nos silenciássemos, nós vamos ver que Deus nos convida em primeiro lugar para um romance sagrado com Ele. Deus nos convida para uma aventura com Ele. Deus nos convida para estar com Ele. E nesse convite de Deus, que Ele nos chama, Ele nos sussurra através do vento, Ele nos fala, Ele nos chama, Ele nos acolhe, Ele nos aconchega, Ele ministra em nossa vida. Então, muitas vezes, a nossa angústia tem a ver com aquela angústia primária que um dia nos levou a ouvir essa voz, a quem enviarei. Mas nós só podemos ouvir um dia essa voz, a quem enviarei, e responder, porque houve uma sede dentro de nós, houve uma pergunta, houve um anseio, houve um desejo por esse Deus. E do desejo por esse Deus nasceu o desejo de ouvir a voz dele, a quem enviarei e servi-lo. Quando Jesus pergunta para Pedro, se tu me amas, no final do capítulo de João, Pedro diz, eu te amo. Então o que Jesus diz? Então apacenta as minhas ovelhas. O servir de Pedro, o apacentar as ovelhas, deve ser resultado do amar a Jesus. Ele não vai apacentar as ovelhas para amar mais a Jesus, é porque ele ama Jesus, ele apacenta as ovelhas. Ele não ama mais as ovelhas do que ele ama Jesus. Ele não ama mais o ministério do que ele ama Jesus. Então nós perdemos a habilidade de ouvir essa voz de Deus quando nós perdemos a habilidade de ouvir o nosso próprio coração, a nossa história interna, a história de cada um de nós dentro de nós. E é trágico quando alguém perde essa habilidade de se conectar e fica num turbilhão de ministério, de serviço, de lives, de encontros online, de ministrar, de pregar, de se encontrar com pessoas, mas quando se encontra com pessoas, não se encontrou com a face do Pai antes para ouvir o que precisa dizer para as pessoas. E acabamos ficando num piloto automático, então. Então,
Nós precisamos de novo ouvir quando Deus diz: ame o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Ame. Relacione-se com Ele. Esta é a vida interior que Deus nos chama a ter. Com isso, nós vamos de novo ouvir o convite de Jesus que diz assim, quando ele se coloca de pé no meio da multidão em Jerusalém, um dos maiores convites que já foi feito. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Venha é o primeiro movimento. Não é ir. Eu primeiro preciso aprender a vir. Venha e receba água viva. Quem vem a mim, beba. Então, esta vida interior, onde eu recebo, e então pode fluir de mim rios de água viva. E com o passar dos anos, achamos que Jesus não nos chama mais para essa sede do coração. Achamos que só estamos aí para trabalhar. Mas o nosso trabalho, como vimos Jesus falando com Pedro, o nosso servir precisa ser resultado deste primeiro vem e beba. Tem algumas perguntas que quero refletir junto com você. Perguntas que você pode, boas perguntas, que você pode pensar como está o seu relacionamento com Deus. Primeira, você pode acompanhar ali no chat. O que é esta inquietude e vazio que sinto? Mesmo muitos anos depois de começar a caminhada da vida cristã. O que minha vida espiritual tem a ver com o resto da minha vida, com as outras áreas da minha vida? O quanto minha relação com Deus tem impactado as outras áreas da minha vida? O que foi plantado tão profundamente em meu coração e que foi experimentado como um anseio de aventura, de romance com Deus, mas que com o passar do tempo eu perdi. O que Deus quer de mim? Qual é o convite para mim e para você de Deus? Ele vem falando comigo através do meu coração a vida toda? Quando foi que eu parei de ouvir Deus? Quando sua voz me chamou pela primeira vez? Apaixonada por Deus e crescendo em intimidade, 3 chaves que vão me ajudar a crescer em intimidade com Deus. Primeira chave, uma visão correta de Deus. Segunda chave, preciso ter uma paixão por Ele acima de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceira chave para um relacionamento, crescer num relacionamento de intimidade com Deus, são as disciplinas práticas ou hábitos espirituais que nos levam à intimidade com Ele. Aguardo você em nosso próximo Café com Palavra. Vamos falar dessas 3 chaves. Acompanhe nas redes sociais as indicações das leituras e das tarefas prévias para você caminhar. Mas quero convidar você agora. Aquiete-se. O que você ouviu Deus falar com você? O que chamou sua atenção nesta primeira conversa que tivemos? Segunda pergunta. Como você pode colocar em prática? Quais passos você pode tomar a partir do que ouviu de Deus? Aquiete-se 30 segundos e anote. O que você ouviu de Deus? E como você pode obedecer isto que ouviu de Deus? 2 perguntas. Se você tiver liberdade, compartilhe nosso chat. Enriqueça as outras pessoas nos comentários para que elas possam perceber. E a partir de agora também queremos abrir para perguntas. Se você tem alguma pergunta ou comentário que queira colocar, mas principalmente também perguntas, queremos agora ter esse tempo aberto para
compartilhar com você. Nós vimos o quanto é importante crescer na intimidade com Deus a partir do meditar da palavra e a partir da oração. Mas também para isso precisamos nos conectar. E um dos grandes vilões que vimos, como isso é para você? Um dos grandes vilões que vimos é como nós podemos muitas vezes substituir a nossa relação com Deus para o nosso servir com Deus. E isso facilmente. Alguém compartilhou conosco, eu preciso parar, dedicar mais tempo na presença com Deus. Temos o exemplo do reformador Lutero, que foi alguém que foi especialmente usado por Deus no século XVI. Com todas as dificuldades, com todas os movimentos contrários, as resistências, foi muito importante que ele trouxe um conceito. Lutero tinha o hábito de orar olhando para a natureza de olhos abertos. E interessante que quando Lígia nos coloca ali, eu preciso parar, dedicar mais tempo na presença de Deus, ouvir mais a voz de Deus, é interessante que Lutero tinha essa perspectiva. E ele tinha uma frase: quanto mais eu tenho para realizar no dia, mais tempo eu preciso orar. E nós temos o conceito contrário. Quanto mais eu tenho para realizar, menos tempo eu permaneço na presença de Deus. E esse aquieta-te, que Karine também está colocando, obrigada Karine aí que está com a gente, a Lígia, esse aquieta-te tem a ver com este receber de Deus para que eu possa dar o que eu recebi de Deus. Nós facilmente estamos dando para as pessoas, não o que recebemos de Deus, mas nossa impressão, nosso resultado. O que nós temos de perspectiva. Então, se queremos frutos que permanecem, João 15 diz que eles precisam ser gerados na videira. Quando podemos compartilhar com os outros o que especialmente ouvimos de Deus, e essa foi a perspectiva de Lutero, o que o sustentou no meio de tantos movimentos contrários no século XVI, foi esse tempo de oração. E ele muitas vezes tinha 2, 3 horas de oração. Conta-se que quando ele foi para a cidade de Worms, na Alemanha, quando tinha uma reunião chamada Dieta, o Conselho dos Católicos, da época Igreja Católica, com os príncipes herdeiros, os políticos, para decidir se ele era um herege ou não, ele disse que ele iria para Worms, ainda que lá tivesse tantos demônios quanto telhas no telhado. Ele estava convicto da batalha espiritual que ele estava passando. E nessa perspectiva, quando ele está lá na hospedaria, contam que alguém chegou para se hospedar e disse: quem é aquele homem que está lá fora por mais de 1 hora em pé, debaixo daquela árvore? E o homem da hospedaria, o dono, disse: aquele é o Dr. Martim Lutero, ele está orando. Queridos, queridas, o quanto estar na presença de Deus, não só falando em oração, mas ouvindo a voz dele, tem sido uma cultura, uma prática em nossa vida. Com isso nós podemos nos conectar de novo com esta visão e paixão. Lutero só pôde ser este homem na mão de Deus, porque ele pôde discernir diante de Deus, ele ser renovado na visão. Porque, queridos e queridas, se a minha visão não é maior do que o preço que eu tenho que pagar para alcançar essa visão, facilmente eu desisto no meio do caminho. Preste atenção. Se minha visão não é maior do que o preço que eu preciso pagar para alcançá-la, facilmente eu desisto no meio do caminho. Então eu preciso sempre de novo renovar com Deus essa visão que Ele compartilhou do coração dele comigo, para que eu possa perseverar neste caminho e não ir nem para a direita nem para a esquerda.
Mas olha que lindo, Cláudia está dizendo, servir é o resultado do encontro com Ele. Amém, Cláudia, de fato. E por isso somos tão atacados em nossa intimidade com Deus. E de forma sutil. Satanás não usa uma coisa ruim, Cláudia. Satanás usa coisas boas, que são nobres. Porque com essas coisas boas ocupando o lugar, nós não podemos experimentar o melhor que Deus tem para nós. E ficamos só com o bom. Então, precisamos ficar atentos e atentas. Nós temos um inimigo ao nosso derredor como um leão que ruge e facilmente vai nos seduzir com coisas boas para que não tenha tempo na nossa agenda com o melhor de Deus para nós e o melhor da comunhão com Deus também. A Luciana diz, preciso podar minha agenda considerando onde há vida em meu ministério, para isso não posso abrir mão do romance sagrado com Deus. Aleluia, porque o crescimento é Deus quem dá. Nós facilmente trazemos para nossa mão a responsabilidade de produzir o que só Deus pode produzir. Em intimidade com Ele, vou discernir onde há vida e me juntar a Ele no que Ele está fazendo. João 5, 19 e 20, Luciana, um abraço a você, querida. Zazá, olá Zazá, muito bom ter você com a gente. Passei por um problema muito grande e sobrevivi, mas vejo que me perdi um tanto nas minhas práticas e relacionamento com Deus. Sinto que Ele me chama novamente. Aleluia, que lindo, Zazá. Esse convite de um pai de amor que diz, como Apocalipse 4, que João ouve, sobe até aqui que eu vou te mostrar. E o que João vê em Apocalipse 4? Esse é o convite. Este é o convite. Sobe até aqui, eu vou te mostrar. Que possamos nos entregar a esta aventura com este romance com o Pai. Nazaré, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, muito bom ter você aí, Nazaré. A pandemia nos trouxe vários ensinamentos, mas nos chamar a atenção para cuidar do nosso relacionamento com Deus foi um dos maiores ganhos. Tenho aproveitado tudo que Ele tem nos ensinado. E Nazaré tem sido aí uma profeta de Deus, tocando a trombeta bem alto, que precisamos ter intimidade diária com a palavra de Deus. Aleluia, Nazaré, aleluia. E a Liege diz, o Espírito Santo o Espírito Santo me incomoda muito todos os dias para entrar em comunhão com o Senhor. Quando não é de manhã, faço à noite. Cada uma de nós tem uma maneira como funciona. Se você me chamar para um tempo à noite, de um tempo mais profundo com Deus, de leitura da palavra ou de oração, o Daniel, meu esposo, brinca que seguido à noite eu posso orar em nome de Genésio e não em nome de Jesus, porque vou trocar, não tenho, quem me conhece sabe que não tenho energia à noite. Mas de manhã cedinho, meu tempo é precioso com Deus. Mas mesmo que você tenha mais energia à noite, seja do que de manhã, de qualquer maneira, comece seu dia primeiro deixando o céu entrar em sua vida, lhe dando a perspectiva do dia e Deus depositando em você, de alguma forma, aquilo que você precisa para o dia. E pode ser que à noite você tenha um tempo mais longo, então. Mas que lindo! Kalinka, que está com a gente, fazendo parte aí da nossa equipe de homens mentores, mulheres mentoras, como jornalista, cuidando das nossas redes sociais. Muito bem, Kalinka. Comporto-me como embaixador de Deus, seu representante oficial perante a sociedade, aproveitando todos os meus contatos para avançar o reino de Deus. Testifico de Jesus, compartilhando as maravilhas. Opa, é a Kalinka dizendo, a Kalinka está fazendo uma correção, ela já está se antecipando, gente, preste atenção, daqui a pouco sai nas redes sociais aí a nossa próxima tarefa prévia. Kalinka, segura um pouco que nós vamos ter uma outra tarefa prévia. Obrigada, querida. Muito bem, gente, olha só, quanta gente compartilhando aí com a gente em nosso Café com Palavra o que Deus tem trazido, e é uma alegria, queremos caminhar com você. Vamos caminhar no próximo encontro olhando as 3 chaves. Você vai receber algumas perguntas aí daqui a pouco
para que você possa estar se preparando para a nossa próxima terça-feira, somente no Instagram. E encerramos com um comentário de Antônia Borges, uma pergunta de Antônia Borges, na verdade. Uma das coisas que eu observo e me faz refletir é observar a natureza. O que seria de nós se não fosse o ar que Deus nos dá? E assim queremos encerrar em gratidão, Antônia, obrigada por esse Deus que é tão generoso conosco. Mas Ele é tão generoso. Quando olhamos para a natureza que Ele nos dá, queremos lembrar do que diz a palavra de Deus, que se Ele nos deu graciosamente, se Ele nos deu o seu Filho Jesus, quando nós éramos ainda pecadores, Ele não nos dará graciosamente em Cristo Jesus todas as coisas? Então podemos nos achegar a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Obrigada por caminhar conosco, você, neste dia. Você que está nos seguindo em Homens Mentores no Instagram, em Mulheres Mentoras no Instagram, você que está nos ouvindo também, aí Deus seja louvado pela sua vida. Um grande abraço e espero você próxima terça, 9 horas.